No podcast de hoje, então, com a doutora delegada da Delegacia da Mulher de Lajeado, doutora Márcia Bernini, um assunto pesado, mas muito oportuno. Depois do que o Felca espalhou nas redes sociais, acabou movimentando o Congresso, a classe política e também os delegados e toda a polícia a nível nacional, um assunto que está muito em voga. O abuso ou até mesmo o constrangimento de uma criança de maneira especial. Adultos também, mas de maneira especial criança. Primeiro, saber da delegada como está a Delegacia da Mulher aqui na cidade de Lajeado, delegado. Tudo bem? Tudo bem. Então, a Delegacia da Mulher aqui em Lajeado, a gente atende os casos de abuso sexual infantil, e de adolescentes, porque nós não temos uma delegacia da criança e do adolescente. Então, a Delegacia da Mulher, nós atendemos esses casos de abusos sexuais, exploração sexual, todos os casos de crimes sexuais envolvendo criança e adolescente também. São muitos casos já até agora, neste ano? A gente tem, não são poucos, a gente tem, hoje a gente está numa casa de 25 casos que a gente está investigando desse ano. Só esse ano 25 casos. Isso. E o que acontece, a gente também tem os crimes de abuso sexual, por exemplo, infantil, assim, melhor falando, são os crimes de dificuldade de você tomar conhecimento. São crimes que acontecem normalmente sem testemunha, normalmente também, quando se trata de criança e de adolescente, ele vem acompanhado de ameaça, para a criança manter em segredo, manter em sigilo, às vezes com ameaça, tipo assim, o abusador às vezes faz um acordo com a criança mediante ameaça para que ela se mantenha em silêncio, às vezes diz que a família vai ser presa se alguém souber, ou, assim, vários tipos de ameaça os abusadores praticam para que as crianças guardem segredos sobre as coisas que acontecem, Então, às vezes, o que a gente tem? Normalmente, os casos de abuso sexual infantil, eles ocorrem em relações intrafamiliares. Então, normalmente, as crianças são abusadas por pessoas da confiança dela. Então, às vezes a mãe sai para trabalhar, deixa a criança com uma pessoa de confiança, normalmente do sexo oposto, e ela pensa que essa pessoa está cuidando e às vezes a criança está sendo abusada. E dentro dessa dinâmica de abuso sexual, sempre vem aquela informação: se você contar para tua mãe, vai acontecer tal coisa, se você contar para tua mãe, eu vou te bater. Então, a criança se mantém em segredo e, quando não, as crianças nem sabem o que está acontecendo. Elas não têm o discernimento sobre o que está acontecendo. Se não tem discernimento ainda do que está acontecendo, para eles pode parecer algo normal, então não traumatiza. Ou não é bem assim? O que acontece? O abuso sexual assim, não é que ela não sabe o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa tocar o corpo de uma criança, a criança às vezes se constrange, mas ela não sabe se defender. Ela sabe que alguma acha coisa estranho, não é normal. Isso, às vezes porque a gente tem casos de crianças que não compreendem realmente, não tem nem às vezes nem como ter a compreensão, dependendo do tipo de abuso, porque tem o abuso também que ele vem com violência, tem o abuso transvestido de carinho, e a criança vai se dar conta muito tarde, Então, imagina, às vezes, uma criança... Porque, por exemplo, uma menina de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos de idade, 7 anos de idade, ela, por exemplo, ela não tem os seios desenvolvidos. Uhum. E existem abusadores que vão lá e vão passar a mão, com fim libidinoso, nessas regiões íntimas da criança. E a criança vai perceber isso, às vezes, com 13, 14 anos, 15 anos, quando ela tiver o entendimento do que aconteceu no passado. E isso pode ou não causar um trauma daí? Pode, claro que pode, porque a pessoa está sendo abusada às vezes pela pessoa de maior confiança delas, e aí, e está sendo uma invasão do conta. crime, A gente falava agora há pouco de um caso específico em que tinha um senhor e pegava as crianças, em especial do sexo feminino, e dava oi, cumprimentava, beijava e deixava escorrer pelo corpo. Isso já é uma forma também de se passar, de uma forma de abuso. Isso, existem várias. O que é? A gente tem um corpo infantil,
nessas situações, vamos supor, desse senhor que você disse que ele Aham. levanta e passa o corpo da criança com fim libidinoso, né? Então a gente tem que ter um fim que ele tem uma ação que ele finge que é uma brincadeira, Que é um carinho. que é um carinho, mas a ideia dele é satisfazer um desejo sexual dele. Esfregar no pênis, né? Ou esfregar a parte íntima da criança em qualquer parte do corpo dele. Isso a gente hoje já se intitula que é um crime, é estupro de vulnerável. A pessoa que comete esses atos, ela vai responder por estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável é o crime, é toda a conjunção carnal ou ato libidinoso praticado com menor de 14 anos. Menor de 14. De 14 anos. A gente tem o estupro, que é um crime também dessa natureza, mas ele é mediante violência e grave ameaça, para quem tem mais de 14 anos, e o estupro de vulnerável para quem tem menos de 14 anos. A pena é diferente. A pena é diferente, só que assim, ó, todas as ações libidinosas, eu vou explicar aqui a libidinosa, todas as ações libidinosas praticadas com criança menor, com adolescente menor de 14 anos ou criança, a pessoa vai responder por um crime. E o crime é estupro de vulnerável, com uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Tá? Então, assim, o que é o crime do estupro de vulnerável? É ter conjunção carnal, que é transar, que todo mundo, né? O palavreado popular, né? Popularizado dessa situação. Juridicamente a gente chama de conjunção carnal. E ato libidinoso é qualquer ato diferente da conjunção carnal. Se praticar sexo anal, se fizer carinho nas partes íntimas, beijo na boca de criança pode configurar crime, um beijo lascivo. Você vê que é uma satisfação de um desejo do abusador, né? E vai configurar um estupro de vulnerável. Então, se uma menina de 12 anos tem relação sexual com um adulto, por exemplo, mesmo que ela consinta, ele vai responder por estupro de vulnerável. Mas se ele se casar com essa pessoa quando ela tiver 16 anos, ele vai responder, quando ela tiver idade, vai responder por estupro de vulnerável. Mas só vai responder se houver a denúncia, né? Sim, se tomar conhecimento. Por exemplo, né? se os pais dela não aceitarem, denunciarem. Se os pais aceitarem, muitas vezes o que acontece por troca, né, de um benefício, até mesmo de dinheiro, e aceitar, e isso configura também ou não? Se os pais aceitarem qualquer situação em troca desses atos sexuais, por exemplo, ele vai responder pelo crime junto. Os pais respondem junto. Então, por exemplo, se tiver uns pais que têm conhecimento que a vítima está sendo abusada e não denuncia, a criança continua sendo abusada, ele vai responder por estupro junto. Mesmo que, por exemplo, tenha mais de 16 anos. De 18, existe uma participação ali, né? De 18 até 18 anos é menor de idade. Então não deveria se casar com adulto, é isso? É assim, até 18 anos é que a lei faz uma separação, um recorte. Até 14 anos, o autor que pratica crime sexual com menor de 14 anos, ele responde por estupro de vulnerável. Mesmo querendo. Mesmo, por exemplo, o adolescente consentindo. Isso, ele vai responder pelo crime. Isso, a lei ela vem para proteger as crianças, né? Certo. Porque ela não tem discernimento ainda, ela não tem maturidade, né? Para uma decisão própria. Para uma decisão de um ato sexual. Então, é uma lei que vem para proteger, né, a infância, a adolescência, né? E a partir dos 14 anos, daí tem uma outra figura penal que se chama estupro. Daí tem que ter violência e grave ameaça, nesses casos assim. Daí até, então, hoje também os casos de estupro, que mudou para todos os casos de estupro, que a gente chama que é ação penal incondicionada. Juridicamente falando, se chama ação penal incondicionada. Popularmente falando, significa o quê? Que todos somos obrigados a denunciar, porque é obrigação do Estado, tá, punir quem pratica esse tipo de crime. Certo. Então, ele entra naquela mesma situação do homicídio. Ah, mataram alguém. Tem que responder. Não importa. Não importa. Ah, mas legítima defesa. A família não quer. Legítima defesa a gente vai ver se houve ou não, se tem aquele instituto. Mas não vai existir legítima defesa no estupro, né? Sei. Um exemplo assim. Então, se um pai ou uma mãe ele é conivente com o abuso sexual, ele pode responder pelo crime também.
ele vai se afastar também dessa criança, porque ele tem a obrigação de proteger. E agora eu entendi, acho que é um pouco diferente do que eu estava pensando, de 15 até 18 anos, se não tiver ameaça, né, se a pessoa, por exemplo, quiser casar com um adulto, alguém de 22 anos, 15, 16, 17 anos, e não tiver ameaça, ou seja, a pessoa quer casar, não é estupro. Pode não ser considerado estupro. É, né? praticar o ato sexual ali, né? É. Porque se uma menina de 15 consentir com o ato sexual, a pessoa não vai responder por um Sim, crime, sim. né? E o que você disse ali, né? A questão dos pais denunciarem. Não precisa ser necessariamente os pais denunciarem. Então, por exemplo, se uma criança ela conta para o avô, se ela conta na escola, né? Porque hoje a escola é um ambiente de total proteção para as crianças. Entendeu? Então, muitas crianças revelam que são vítimas de abuso na escola, né? Então, a escola, os professores também têm a obrigação de comunicar, né, às instituições que fazem as apurações desses casos, e aí se identifica o que está acontecendo ali, são tomadas várias providências, né? Se houver no ambiente familiar assim uma conivência, né, dos pais, eles são afastados, a criança é afastada. Se houver, ou, por exemplo, a mãe não tem conhecimento nenhum do que está acontecendo com a criança, e às vezes a criança não conta para a mãe, por quê? Porque o abusador falou para ela que não é para ela contar para a mãe, que se ela contar para a mãe vai acontecer alguma coisa. E daí a criança às vezes acaba revelando para outra pessoa, né? E aí nessas situações esse abusador é afastado imediatamente da criança, entendeu? E vai responder o processo. Quando não é preso, né? Quando não é preso, a depender da situação. Então existe uma obrigatoriedade de proteção muito forte para essas crianças. Da sociedade, Da né? Não só dos pais. De toda a sociedade. Toda a sociedade. Né? Bom, a gente falava agora há pouco, então, a respeito de que os pais precisam estar atentos. Né? Mas muitas vezes os pais, principalmente mais vulneráveis, né, precisam trabalhar fora e precisam deixar meus filhos com alguém, né, cuidando. Quando não numa creche, quando não uma instituição aí que ampara ela legalmente. Nesse caso, ou seja, as famílias mais vulneráveis é que mais acontece o abuso, ou famílias abastadas e bem estruturadas também acontece, mas é menor a incidência. O abuso sexual ele acontece em todos os níveis. Todos os níveis, né? Isso não tem necessariamente a ver com a questão social, né? Tem a ver com personalidade do abusador, né? Só que existem algumas situações de vulnerabilidade social que às vezes deixa a criança mais exposta, né? Por exemplo, foi como você disse, não tenho com quem deixar meu filho, né? Então vamos imaginar uma situação de pessoas que têm dinheiro, que tem às vezes o pai ou a mãe tem que sair, tem que trabalhar, não tem quem deixar a criança porque não conhece ninguém na cidade, não tem vaga na escola, uma coisa assim. Sim. Como a gente aconteceu a situação da pandemia, que todos nós estávamos na mesma situação ali, né? De não ter com escola acontecendo. E que aumentou muito o abuso, inclusive, né? Na pandemia, né? Eu acho assim, considerando a realidade do abuso sexual, o abusador sexual, ele é tão perverso, é uma coisa que para mim é de uma perversidade muito grande, porque o que ele faz? Ele abusa da criança que não tem defesa, né? Ele abusa da criança que não tem defesa, ele ameaça a criança que não tem defesa, né? Ele constrange a criança que não tem defesa. E aí a criança, às vezes ela não consegue revelar que ela está sendo abusada. E às vezes a criança, depois que ela cresce um pouco, que ela consegue entender o que aconteceu, ela vai verbalizar. Então, se a gente considerar que na pandemia houve um aumento de abuso sexual, esse resultado, isso vai se tornar público, talvez, um pouquinho mais para frente. Né? Se a gente considerar que o abusador ele mira a criança menor, né? Ele mira a criança indefesa, que às vezes não tem como se defender, que não tem, às vezes nem sabe o que está acontecendo, daí a criança vai ter uma hora que essa criança ela vai revelar.
Porque, em geral, não consegue ficar segurando isso o tempo Não, todo. a criança, ela vai revelar. De uma maneira ou de outra, ela vai achar alguma maneira. Ela vai revelar. E aí também, em razão dessa dinâmica, né, desse crime, também houve uma alteração na lei, como a gente estava conversando antes. A lei, então, hoje, os crimes que vitimizam essas crianças, esses adolescentes, o prazo de prescrição, que é o prazo para o Estado apurar, tá? Para o Estado investigar, para o Estado condenar, ele muda com relação aos outros crimes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa é vítima de roubo ali na rua, tá? Agora, né? A partir de hoje, quando aconteceu o roubo, a gente tem que descobrir quem é aquela pessoa, prender e condenar aquela pessoa num prazo X, tá? Certo. De acordo com a pena. No crime, tipo, começa a contar hoje o prazo prescricional, né? Que é da data do fato. No caso do abuso sexual infantil, por exemplo, se a criança foi abusada com 4 anos de idade, com 5, com 6, com 7, com 8, vai começar a contar esse prazo com 18 anos. Quando ela fizer 18 anos. E prescreve com 20. Claro que se o cara for acusado antes, daí Sim. o prazo vai começar a contar antes, a partir Sim. daquela Aquela ação data. ali, né? Mas, assim, se a criança se manteve em silêncio, se ela não conseguiu revelar, a partir dos 18 anos, então ela pode revelar com 20, com 24, né? Porque Não vai prescrever. às vezes Tem vai 20 começar anos, com né? 20 anos, no caso de estupro de vulnerável. Porque às vezes a gente recebe situações de meninas com 24, com 25. Olha, eu fui abusada com 16 anos. Aí alguns pensam, tá prescrito. Não, nós temos tempo ainda. Mas imagino eu, delegado, que a doutora trabalha com isso diariamente, né? Esse é o foco da doutora. De que muitas crianças que foram abusadas não vêm a público e guardam para ela, né? Tem um número de quanto mais ou menos revela e quantos que ainda acabam guardando isso para si, para o resto da vida? Não tem, porque daí não é revelado, né? A gente tem. Não tem nenhuma ideia de quantos? Não tem, mas isso é a cifra oculta que a gente chama, né? Cifra oculta. É, porque a gente luta muito para que esses casos venham à tona, né? Então, por que se faz tanta campanha? Por que se pede para se falar desse assunto, né? Para as crianças trazerem na idade escolar, na adolescência, tem rodas de conversa, que é importante. E o que acontece, né? Imagina uma criança ela sendo abusada sexualmente com violência, né? Com violência. Ela vai revelar logo, a princípio, mas quando não é violento, ela vai demorar. É com ameaça. Que a violência às vezes vem com ameaça. Então ela se cala em razão da ameaça. Mas uma hora ela vai revelar, porque aquilo vai causar um mal, vai incomodar. Vai incomodar e ela vai trazer. Outra coisa importantíssima é que assim, existem algumas situações, porque daí a gente fala em questão de vulnerabilidade, né? Mas a maior vulnerabilidade de uma criança é quando, por exemplo, a mãe não acredita nela, né? Então, se eu tenho uma criança que é vítima de abuso, por exemplo, e ela revela para a mãe que está sendo abusada, a mãe tem que acreditar nela. Porque mesmo que ela esteja que ela more num castelo, né? Se ela vai contar para a mãe dela, né, e a mãe dela não acredita, aí você bota uma criança que mora numa casa muito simples, que a família não tem dinheiro, por exemplo, mas aquela família acredita nela. E a que mora no castelo, a mãe não acredita, os pais não acreditam. Quem que está em situação de vulnerabilidade ali, né? Então é importante que os pais entendam que o abuso sexual não é somente uma pessoa ter relação sexual com uma criança ou com um adolescente, né? O abuso sexual, que a gente chama o ato libidinoso, é passar a mão nas partes íntimas, né? Como a gente estava dizendo, isso é crime. Isso é crime sexual, né? Fazer sexo oral, ter contato, que tem N ações. Situações que pode provocar isso. Que provoca essa questão libidinosa. E, às vezes, o abusador ele é tão, de novo, eu digo perverso, que ele,
algumas situações ele acha que porque não tem o vestígio da conjunção carnal lá, tipo, a menina é virgem, que ele não fez. E vai poder safar. Às vezes não é ele assim. tenta usar desse artifício, mas não existe isso aí. Entendeu? Agora, uma questão hoje está muito em moda, né? O Felca trouxe isso, inclusive, a internet. A internet também pode acontecer o abuso, como é que funciona? Porque ali não tem contato nenhum. A gente já tem decisões dos tribunais que entendem que casos de contato virtual pode ser caracterizado de estupro. Pode ser também. Sim, a gente tem. Inclusive, a gente teve até essa decisão agora recente, né, do STJ, dessa semana que se tornou pública, que se a pessoa, no estupro de vulnerável, a tentativa da prática com um ato de tentativa de um crime de um ato mais invasivo, já é estupro de vulnerável. Inclusive pela internet. Isso. Então, se você pegar, por exemplo, isso já tem decisões, né? Daí vai depender do caso a caso. Mas, por exemplo, se você pega uma criança de 7 anos de idade com um adulto num quarto que ele está beijando a criança, está em cima da criança beijando a criança, o que ele está praticando? Sim, né? sim. Qual é a intenção dele ali? Né? E a grande maioria, imagino eu, sejam as meninas as vítimas. Mas tem meninos também, não? Sim, a maior parte das vítimas são meninas. As meninas, e tem casos de meninos também, mas as maiores vítimas, né? São as meninas. São as meninas. Bom, tem 20 anos de delegada, né? Sim. 20 anos trabalhando com isso. Qual um dos casos que mais lhe chocou, que mais lhe chamou a atenção e diz, poxa vida, isso aqui... Você sabe que é assim, Joel, cada caso ali nos deixa indignados da mesma forma, sabe? Porque quando você pega casos assim de abuso, cara, são crianças, né? São crianças, assim, daí você tem um adulto, né? Acreditando, assim, achando que pode fazer o que quer com a criança, né? Então a criança tem infância roubada, que a gente chama, né? E, assim, coisa que me chocou muito, assim, é uma vez que a gente pegou muitas fotografias, muitas imagens, né, de crianças sendo abusadas, assim, essa pedofilia de internet, né, são inúmeros casos, não tem como nominar, mas a gente teve um caso logo que eu comecei a trabalhar de um pastor que ele foi criando uma relação de proximidade com uma menina, filha de uns fiéis da igreja que ele trabalhava, até que ele engravidou a menina ainda adolescente, né? Tipo, como se a menina fosse carregar o Messias. Fosse escolhida por fosse escolhida e ele fosse o escolhido para trazer o Messias, né? E a família, nesse caso? Daí a família é muito vulnerável, né? Mas assim que tomou acreditava conhecimento... nisso, inclusive? Não, a família não sabia. Não. Família é impecável com a menina. Quando tomou conhecimento, pediu ajuda, né? E ele foi preso e toda essa situação. E era um pastor? Era um pastor de uma igreja, só não me lembro qual era a igreja. Sim. E tem muitas situações, muitas. A doutora tem filhos, não? Tem uma filha de 15 anos. E aí, quando pega uma situação dessa, é inevitável dizer, né, porque o pai, né, a mãe, quando sabe de uma situação dessas, que muito tempo aconteceu, imagino de que o filho ou a filha envolvida precisa de tratamento. Mas os pais também não? Como é que vocês fazem? Eu acho que todo mundo, né, que trabalha com isso precisa um acompanhamento. Eu faço terapia, né? Eu acho assim, olha... porque muitas pessoas ainda perguntam assim, mas como é que vocês conseguem lidar com trabalhar com essa demanda, né? Porque é muito pesado. É pesado, mas ela é assim, olha, porque eu penso que todo mundo que se depara, todo mundo não, né? Porque não é 100%, mas as pessoas que se deparam com situações de crianças vítimas, elas vão agir para tirar aquela criança daquela situação. Então, quando a gente está trabalhando, né,
qual é a força motora disso, né? De tirar aquela criança daquela situação, né? De tomar todas as providências que a gente tem que tomar para que aquilo cesse, né? Então, hoje, até lajeado, no que se refere ao RS Seguro, né? Tem também como pauta o estupro de vulnerável na nossa cidade aqui. Porque em razão, né, de N consequências que esse crime traz para a criança, né? E na questão de entender que a denúncia, quando ela vem, né? Quando ela vem, ela deixa de estar oculta, né? Essa é uma estatística que a gente trabalha de uma forma diferente, né? Porque quando a gente trabalha com uma denúncia de abuso sexual, normalmente a gente está trabalhando uma denúncia de um fato que ocorreu já há algum tempo. Aparece agora, mas já aconteceu. Ela tem essa característica normalmente. Uhum. Então, quando vem o fato em si, a revelação, né, é sinal que aquela criança conseguiu falar, né? Então, essa criança às vezes já estava atormentada há bastante tempo com relação a isso, né? E ela conseguiu falar. E isso é uma libertação, assim, daquela situação ali, né? E às vezes a criança às vezes, também não tem mais contato com o abusador, porque se tiver contato com o abusador vai cessado na hora, mas ela consegue revelar. E já aconteceu o caso de vocês receberem a denúncia, a delegacia ir lá, né, quer tirar a criança e os pais dizem, não foi bem assim, né? Eu imagino que nem todos os pais encaram a situação da mesma maneira, né? Às vezes porque talvez o abusador é muito próximo, talvez seja um familiar, seja um filho, seja o próprio pai. Como é que vocês lidam com essa situação? É tentando convencimento ou a força? Não, é assim, ó, por exemplo, porque a maior parte dos casos dos abusos sexuais são intrafamiliares. É alguém da família. Porque onde que a criança circula? Onde que a criança circula, te pergunto. Em casa? Na né? família? A criança, normalmente, ou ela está com alguém de confiança, ou ela está na companhia dos De um pais. familiar, de um familiar, né? A criança não está solta no mundo, para lá e para cá, né? Então, o abuso acontece onde a criança circula, né? Então, às vezes, a gente vê situação, mas não foi assim, não foi bem assim. Cara, o relato da criança nos informa o que aconteceu. E se a mãe, por exemplo, né? Porque normalmente não é a mãe que é abusadora, né? Se a mãe não vai proteger a criança, não tem meios de afastar aquela pessoa ali, a gente age para afastar. A gente pede um afastamento e assim é muito rápido para que aquela pessoa já não esteja próxima da criança, sob pena de prisão. Aproximou é prisão, né? Delegado, a doutora é de um período em que a internet não era o que é hoje, né? Em que as redes sociais nem se comparam o que era quando as leis não existiam e também a gente não vivia nesse mundo. Mas parece que essa superexposição músicas, né? O funk de maneira especial, que não no lado comercial, porque a música no funk do lado comercial até algumas dá para ouvir. Mas as músicas que não são tocadas no mundo comercial, que são tocadas apenas na rede social, essas músicas incentivam a promiscuidade, muitas vezes até a sexualidade, inclusive de crianças. Não acha que nós estamos caminhando por muito perigoso, uma linha muito tênue? Como a delegada vê isso, lidando diretamente com essa situação? Às vezes eu me pergunto como é que isso é possível, né? Meu Deus, como é que a gente está indo para esse mundo? Ser humano, né? Porque tem letras de música ali, de situações que... Sabe que uma vez eu estava na praia e tinha um carro parado. A gente frequenta muito cassino, não sei se você conhece o cassino. Lá tem trânsito dentro da praia, né? E a gente, final de tarde, indo embora, com aquela fila de trânsito enorme, na areia mesmo, e um som bombando ali do lado. Gente, a hora que eu ouvi o que era, eu não acreditava. Como é que alguém publicamente escuta isso? Eu pensava, meu Deus, mas como assim, né? E daí eu fui ver uma música que estava tocando horrores, assim, tipo... E as crianças na volta?
muitas pessoas conheciam. As crianças não estavam na volta porque estavam indo embora, assim, era um som tocando no carro do lado, né? Mas, na minha opinião, tinha que ser totalmente proibido isso, né? E não só música, E é né? uma objetificação, Sim, meu sim. Deus, É um incentivo, da né? mulher, assim, uma coisa absurda, né? E, inclusive, as imagens, né? Que está na nossa palma da mão, né? O celular, está na internet, né? Essa super exposição também do corpo da mulher, inclusive de jovens, né? Foi o que o Felca denunciou agora há pouco, né? Que através da rede social se fazia como se fosse um reality show de adolescentes e que não tinha nenhum ato sexual. O que mostrava ali eram elas, como dormia, como levantava, dançando músicas pesadas, com letras. E isso existe há bastante tempo, né? Há Não anos tá na internet. Não tava na internet, isso, né? exposto dessa maneira. Mas é um absurdo. Agora, qual o conselho que daria, doutor que tem experiência, para os pais? Como descobrir se teu filho, tua filha está sendo abusado? Atenção, diálogo, né? E cuidado, né? Cuidado em quem é a pessoa que está ficando sozinha com teu filho, né? Quem é essa pessoa? A gente tem situações, às vezes, de relacionamentos que se iniciam, né? Que se iniciam e, às vezes, você está trazendo uma pessoa para casa que é um estranho. Né? É um estranho que já está íntimo e às vezes essa pessoa vai ficar sozinha com a criança. Tem que cuidar muito, né? Realmente, atenção, quem é que está ficando sozinho com o teu filho? E qual que é o perfil E diálogo, né? Diálogo, conversar. Diálogo, o que está acontecendo, observar a criança, porque a criança dá sinais, né? A criança dá sinais. Existem crianças que vão bem na escola e de uma hora para outra param de ir bem, né? Porque é o que a gente estava falando. Às vezes a criança não entende o que é uma situação sexual, mas ela entende que o corpo dela está sendo invadido né? Por atos que não é natural. Só aquela pessoa que está fazendo aquilo ali, né? Então, nenhuma outra pessoa faz, mas aquela pessoa escondida, ela está fazendo aquilo ali. E a criança, ela não compreende. Isso não é natural. Às vezes não sabe nomear, né, o que está acontecendo e fica, né? Só que também, às vezes, a criança está sendo vítima de ameaça, né? Então, diálogo. Existe um perfil do abusador, não? Existe um perfil de abusador, né? De pessoas que têm o desejo, pessoas que se aproximam de crianças, mas existem também pessoas que você não desconfia, né? Pessoas, às vezes, que são amáveis. O propósito dela de ser tão amável é para ir atrás do intuito sexual dela, né? Então tem que se ligar, né? Tem que ficar atento. Com criança a gente cuida e tem que ter muita atenção, né? Porque às vezes a pessoa que vai cometer o crime, ela não vai avisar aqui na testa que ela veio para cometer um crime. Ainda mais nesse, né? Ainda que é escondido, que é fugaz, ela vê, prepara o território e quando ela se sente à vontade é que ela vai agir, né? Certo. Delegado, muito obrigado por ter vindo. Acho que agradeço. É uma honra receber a senhora pela agenda corrida. São 25 casos só nesse ano aqui em Lajeado, né? A gente falou... Não, são os casos da Delegacia da Mulher, da né? Delegacia da porque Mulher, a gente atende outras cidadezinhas. Como é que funciona? A gente tem a comarca. O que é a comarca? A comarca é onde tem o fórum da cidade, né? A comarca de Lajeado atende Sério, Forquetinha, Marques de Souza, Canudos do Vale, Santa Clara, Lajeado, Cruzeiro e Progresso, que eu me lembro assim de cabeça. Onde não tem delegacia, Progresso e Cruzeiro tem delegacia. A Delegacia da Mulher atende essas situações. Então, nós atendemos casos também dessa. E essa estatística que eu trago é o que nós estamos atendendo como Delegacia da Mulher. Nestes municípios. Isso. Mas é bastante, né? Para uma região pequena. É bastante. A ideia era que não houvesse nada, né? Que não tivesse, né? Mas, infelizmente, tem acontecido. E a grande maioria não é divulgado, né? Até para não expor a criança, né? Não se divulga para não expor, né? Não, esses casos não. Até a lei determina que assim seja seja, segredo. Né? Isso.
É uma exposição de intimidade, né? Não do agressor, né? Que dá vontade de do expor, abusador, né? Mas eu digo assim, a gente tem que preservar toda a questão da intimidade da criança. Eu lembro que como uma bomba, anos atrás, o que acontecia em Lajeado, que era um promotor, né, que abusava das das filhas, né? Abusava das filhas aqui em Lajeado. Mostrando de que não é só em Casebre que acontece esse tipo de coisa, né? Não é só lá na vila, né? Que acontece o abuso infantil, né? Delegado, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que te agradeço. Delegada Márcia Bernini, participando hoje do programa, né, aqui no Eu Podcast. Quem será que vai estar sentado aqui na semana que vem? Bom, daí se inscreve, compartilha, comenta, né, o que achou desse episódio aqui nas redes sociais.